Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós estamos vivendo o ano de São José. E o ano já está terminando, literalmente terminando, né? Nós já estamos, esse vídeo está sendo gravado no mês de novembro, estamos vivendo este ano bonito dedicado a São José, e nós estamos dedicando alguns vídeos nossos aqui no canal Pescadores, para meditar um pouquinho mais sobre São José, conhecer um pouquinho mais da sua história. Nós estamos utilizando como base para esses nossos vídeos o livro do Papa, né? Com o coração de pai, Patris Cordis, com o coração de pai. E o Papa Francisco foi muito feliz, ele pensou, né, algumas virtudes, podemos dizer assim, de José. E essas virtudes nos faz nos aproximar cada vez mais de Deus e compreender a ação de Deus na nossa história e na história da salvação. Nós selecionamos das 7, né, nós estamos comentando as virtudes, iremos comentar todas elas que o Papa cita aqui, né? E nós gravamos o vídeo anterior a esse, Pai da Obediência, como foi importante para o mistério da nossa salvação, a obediência de José. E com base nessa virtude, essa virtude que é Pai no acolhimento, é tão importante também quanto Pai na obediência. Ele acolheu o projeto de Deus, ele acolheu a palavra de Deus, a missão que Deus confiava a ele de ser o Pai de Deus menino, feito carne, habitando no meio de nós. Ele acolheu. E acolheu porque obedeceu a Deus. E se não obedecesse, ele também não teria como acolher. E o acolhimento de José, nessa perspectiva, ela se dá em 2 momentos. Primeiro, porque ele teve que acolher o Filho de Deus bendito, gerado no ventre bendito da Virgem Maria. Ele teve que acolher. E acolhendo o Filho de Deus bendito, ele aceitou o projeto de Deus na vida dele. Mas ele também teve que acolher Maria, que estava grávida por obra do Espírito Santo. E aí tem um momento aqui no livro que o Papa comenta exatamente isso, que José pensou em abandonar Maria num primeiro momento, mas não porque ele sentiu medo ou porque ele se sentiu impotente, mas porque o mistério que estava acontecendo era um mistério muito grande. Ele teria que cuidar do Filho de Deus. E cuidar do Filho de Deus era para ele uma responsabilidade muito grande. Por isso, então, ele decide, né, diz o texto do Evangelho de Lucas, que ele decide abandonar Maria em segredo. Ele acolhe a Virgem Maria, porque acolheu o mistério de Deus, acolheu o próprio Deus. E o próprio Deus o fez compreender. Aí diz o texto: José acolhe Maria sem condições preventivas. Confia nas palavras do anjo. A nobreza do seu coração lhe faz subordinar à caridade o que havia aprendido por lei. E hoje, neste mundo em que a violência psicológica, verbal e física contra a mulher é evidente, Jesus apresenta-se como figura de homem respeitoso, dedicado, que, embora não possuindo todas essas informações, decide-se pela reputação e dignidade da vida de Maria. Este primeiro momento é algo importante. É algo importante, porque José,
ele faz algumas perguntas, ele tem algumas dúvidas, não sobre a fidelidade de Maria. José, em momento nenhum, duvidou da fidelidade de Maria, que ela pudesse ter traído o filho que ela estava esperando fosse de um outro homem. José nunca desconfiou de Maria que ela pudesse ter traído a este ponto. O medo de José é pelo mistério que estava acontecendo. E quando o anjo disse que ele não deveria ter medo e acolher Maria como sua esposa, ele entendeu o mistério, ele entendeu a vontade de Deus, ele entendeu o que Deus queria dele. E por isso, né, com nobreza e com um coração cheio de Deus, nós poderíamos dizer assim, com nobreza e delicadeza, ele aceitou Maria. Aí o Papa faz um comentário nesse parágrafo que eu acho bastante significativo. Então, olhando esta atitude de José para com a Virgem Maria, em acolher como esposa e acolher aquele que nela foi gerado como filho de Deus, nos ensina uma realidade extraordinária. E para o tempo que nós vivemos, onde, né, a violência contra a mulher, o Papa diz, né, da violência psicológica, verbal e física, é cada vez mais apresentado na sociedade por diversos segmentos e em diversas famílias. Muitos homens fazem isso com as suas esposas e até mesmo alguns que fazem com as suas filhas. O testemunho de José é um testemunho profético, porque ele acolhe, como eu disse, com nobreza e com delicadeza o mistério de Deus que estava acontecendo por meio da obra do Espírito Santo. E aí José, ele se apresenta no tempo que nós estamos vivendo como um homem respeitoso, delicado, que embora não possuindo todas as informações, não sabendo como exatamente isso iria acontecer, o anjo disse que a Virgem conceberia por obra do Espírito Santo e pediu que ele a acolhesse. E ele acolhe. Ele acolhe. Não só a Virgem Maria, como também Deus que estava no ventre dela, gerado por obra do Espírito Santo. Em sua dúvida sobre o agir do melhor modo, Deus o ajudou a acolher, iluminando o seu juízo. Porque ele confiou na palavra do anjo, ele acreditou em Deus. E porque acreditou em Deus, Deus o ajudou, Deus o iluminou. E ele pôde acolher. Ele pôde acolher. Tantas vezes em nossa vida ocorrem eventos dos quais não compreendemos o significado. A nossa primeira reação, em geral, é a dissolução, o desespero. Eu gosto sempre de pensar assim. Se Deus fizesse para nós a proposta que fez para José, de poder cuidar do filho dele, como é que a gente reagiria? Talvez muitos de nós, homens, que em certos momentos nos apresentamos como valentões, e muitos de nós que muitas vezes apresentamos como homens fortes, nesta hora, se Deus propusesse isso para nós, nós abandonaríamos. Nós fugiríamos. É a primeira reação, é a nossa primeira reação diante de um mistério tão grande. José teve que ser pai de Jesus. José teve que conviver com a realidade de Jesus, Deus eterno, encarnado, feito
homem no meio de nós, chamá-lo de pai. José teve que dar conta desse mistério. Por isso, no meio das suas dúvidas, Deus o ajudou. Deus concedeu a ele a sua graça. E José abandona os seus raciocínios, José abandona os seus pensamentos, José abandona as suas ideias e aceita aquilo que estava acontecendo, a manifestação de Deus na vida dele. E por mais que possa parecer misterioso aos seus olhos, ele os acolhe. Ele acolhe Deus e acolhe a Virgem Maria. Ele acolhe Deus no ventre bendito da Virgem Maria e acolhe a Virgem Maria como sua esposa. Ele assume a responsabilidade por eles e se reconcilia com Deus, se reconcilia com a sua história, se reconcilia com a própria Virgem Maria, né? Podemos dizer assim. Se não nos reconciliamos com nossa história, não conseguiremos seguir, não conseguiremos sequer dar um passo adiante. Porque permaneceremos sempre à espera de nossas expectativas e das consequências de desilusões que nós vivemos. Esta é uma recomendação importante para todo aquele que quer ser discípulo de Jesus, todo aquele que quer crescer no relacionamento com Deus, precisa considerar isso. Precisa reconciliar-se com a sua história. Precisamos nos reconciliar com a nossa história, porque na nossa história Deus se manifesta. Na nossa história Deus se revela. Na nossa história Deus nos orienta. Na nossa história Deus nos conduz. Na nossa história Deus nos ilumina. Eu dizia agora para algumas pessoas, conversava com algumas pessoas e eu repetia exatamente esse pensamento. Não importa qual a pergunta, Deus é sempre a resposta. E José viveu isso de forma muito profunda. Apesar das dúvidas e apesar das perguntas que ele tinha, ele acreditou, ele aceitou, ele fez aquilo que Deus estava pedindo por meio do anjo. A vida espiritual que José nos mostra não é uma vida que explica, mas uma vida que acolhe. Não é necessário para quem tem fé explicações. Não é necessário. E a vida espiritual que José nos mostra é justamente isso. Acolhe, uma vida que acolhe. Não precisa explicar. Somente a partir desse acolhimento, dessa reconciliação, pode-se também intuir uma história maior, um significado mais profundo. Parecem ressoar as ordens e as palavras de Jó, que é o convite da sua mulher para rebelar por todo o mal que lhe acontece. Responde: se de Deus aceitamos receber os bens, por que não devemos aceitar receber também os males? Paulo tem uma frase na carta aos Romanos que ilustra também esse pensamento. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E como diz Jó, né? Se de Deus recebemos, né, os bens, por que não poderíamos também receber dele os males? Porque Deus sabe tudo. E Ele estará sempre nos ajudando, nos iluminando, para que a gente possa fazer a vontade dEle. Como Deus disse ao nosso santo: José, filho de Davi, não tenha medo. Parece repetir também esta palavra a nós. Sim, Deus repete também essa palavra a nós. Não tenham medo. É preciso se desfazer da raiva e da decepção e dar espaço, sem nenhuma resignação mundana, mas com firmeza e cheia de esperança, aquilo que não escolhemos, mas que existe e que faz parte e que estão presentes em nossa vida.
Acolher a vida dessa maneira nos introduz em um significado oculto e profundo. A vida de cada um de nós pode recomeçar milagrosamente se encontrarmos a coragem de vivê-la segundo aquilo que nos propõe o Evangelho. E não importa se tudo parecer ter tomado um caminho errado, algumas coisas são irreversíveis, Deus pode fazer nascer flores entre as rochas. Ainda que o nosso coração nos acuse de algo, Ele é maior. Ele é maior que o nosso coração. Ele tudo conhece. O exemplo disso é a vida de José. A vida de José. Por maior que fosse a preocupação de José perante o mistério que estava acontecendo de ser pai do Filho de Deus, de cuidar do Filho de Deus e de cuidar daquela que Deus escolheu para ser a mãe do seu filho, por mais que ele não compreendesse tudo isso, porque era um mistério, era uma realidade extraordinária. Ele se entregou, ele acolhe Deus, ele acolhe o projeto de Deus e ele se faz presente. E porque ele acolheu, Deus realizou o milagre. Iluminou a mente, iluminou o coração, fortaleceu a fé. E ele levou adiante a sua missão. Longe de nós, então, pensar que crer significa encontrar soluções consoladoras fáceis. A fé não nos propõe uma solução fácil. A fé é exigente. A fé que Cristo Jesus nos ensinou é o contrário. É aquela que vemos em José, que não busca atalhos, mas que enfrenta com olhos abertos o que lhe acontece. Enfrenta com olhos abertos tudo aquilo que vivencia, tudo aquilo que Deus manda, de bom, de ruim ou de sofrimento, de dor, de lágrimas ou de esperança. A fé nos faz vivenciar tudo isso, com olhos abertos, assumindo a responsabilidade de tudo aquilo que nós somos convidados a viver. A acolhida de José nos convida, portanto, a acolher os outros também, sem exclusão, tal como são, acolher as pessoas tal como elas são, reservando uma predileção aos fracos, porque Deus acolhe aquele que é fraco. E também nós, a exemplo de José, movidos pela graça de Deus, iremos também acolher. Deus é pai dos órfãos e defensor das viúvas, e ordena amar os estrangeiros. Posso imaginar que, na postura de José, Jesus tinha tomado motivo para a parábola do filho pródigo e do pai misericordioso. Olhando José, Jesus construiu aquilo que ele ensinou para os seus discípulos e continua ensinando para nós. Então, que nós sejamos como José, saibamos acolher a misteriosa manifestação de Deus na nossa vida e, com isso, nos entreguemos totalmente à vontade de Deus para realizar em nossa vida o projeto de Deus, aquilo que Ele espera, aquilo que Ele deseja. Então, que também nós saibamos acolher o projeto de Deus em nossa vida, acolher Jesus, o Filho de Deus, e acolher a Virgem Maria, a sua Santíssima Mãe, para sermos discípulos de Jesus, tal qual foi São José. São José, valei-nos. Recorrei a São José, recorrei.